dia, minhas queridas crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje nós já estamos aqui, no dia 27 de maio, quinta-feira. Hoje nós estudaremos História e Arte, Vamos encerrar o capítulo de História, E Artes ainda não conseguimos terminar o capítulo. Então, todos peguem lá o nosso material, Todos estão bem entusiasmados aí? E a matemática ontem? Conseguiram com facilidade? Então, vamos pegar nosso livro, Nossos livros e nossos cadernos, de História e de Arte. Todo mundo está bem, assim, faceiro em retornar na segunda, os amarelinhos, os crachás amarelos e os crachás verdes na terça-feira. Lembrando os papais também, Papai e mamãe ou o responsável para buscar o uniforme lá na Secretaria de Educação, de acordo com aquele comunicado que a diretora passou e a professora reencaminhou zap por zap. Então vamos lá, corre pegar o livro, vamos começar a nossa aula. Então, que nem nosso historiador aí da capa do nosso livro, de braços abertos, com alegria, com emoção, vamos estudar a história, Hoje vamos estudar um pouquinho mais, saiba mais. No Brasil acontecem festas comemorativas durante todo o ano. Algumas são de origem religiosas, como a Páscoa, mas também há celebrações cívicas, como os aniversários de cidades, a declaração o Dia da Independência do Brasil, o Dia do Índio, da Consciência Negra e outros, As comemorações ligadas à cultura popular que celebram as características culturais e históricas de uma região são conhecidas como festas folclóricas. Você sabe o que é folclore? Então vamos ver. Em inglês, folk, português, povo, em inglês, lure, português, conhecimento. Então, o que é o folclore? Vocês já estudaram, É um conjunto de conhecimentos populares que vem de geração em geração, Que nós recebemos da cultura histórica dos nossos povos, São o quê? Músicas, contos, lendas, roupas, estilos de roupas, poemas, danças, provérbios, artesanatos, festas, jogos, crenças e autos, Então, existem muitos exemplos de lendas, folclóricas. Então, pode citar aí algumas, Mula sem cabeça, o que mais? Manjá não. Como que é o nome, meu Deus, agora passou. Mula sem cabeça, Saci Pererê, Então, são várias ações folclóricas que vocês podem citar aí. Ali nós temos alguns provérbios, populares. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, São as frases. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, são alguns provérbios também, ligados a ações folclóricas. Aqui nós temos uma pesquisa de livros, Agora você vai pesquisar em livros na internet ou com adultos da família mais 5 provérbios e escrevê-los em uma folha avulsa. Depois, na sala de aula, você e seus colegas devem montar um mural com o provérbio sob orientação. Então, vocês podem o quê? Podem pegar esses provérbios, essas frases aí com os familiares ou copiar na internet, deixa no caderno, daí a semana que vem a gente vai repassar para o sulfite e colocar no mural para leitura, tá bem? Todo mundo fazendo. Página seguinte, os índios e africanos que foram obrigados a se converter ao cristianismo praticaram a religião a seu modo, incorporando influências de seus povos e origens. Por isso, no Brasil, muitas das celebrações católicas incorporam elementos e crenças de povos. Então, como os portugueses chegaram, trouxeram o cristianismo, a fé e a religião que eles tinham, então eles foram obrigados também a fazer adaptações com aquilo que eles já têm dos seus próprios povos, Então, aqui você vai fazer a leitura desses quadros, a alimentação, as festas e os instrumentos. E vai responder as questões 1 e 2. Tudo bem? No caderno, Porque o espaço ali é pouco. Em seguida, o que nós estudamos? Eu escrevo e aprendo. As frases abaixo aparecem no capítulo da unidade 1.
Copie abaixo de cada uma delas outra frase sobre o que você mais gostou de aprender em cada capítulo. Então, você vai ler, rever essa formação dos povos primitivos e vai fazer a sua resposta. No capítulo 2, povos e religiões, também vai fazer a sua resposta. E logo abaixo, né, aqui nessa parte aqui, nós vamos rever o que é a palavra povo, significado, né, dicionário que vocês procuraram, e politeísta, e vão responder a questão 1 e 2. Então, o que é povo, né? O que forma o povo, né, que deriva da população. Então, se já ver no caderno, se não tem, procura de novo o conceito no dicionário. E politeísta é aquele que tem mais de uma crença, mais de um Deus, revisa lá. Então, tudo isso aí você tem que revisar agora. Na página seguinte, eu desenho e aprendo. Então, na página anterior, eu escrevo e aprendo. Então, eu leio e reescrevo. E aqui, eu desenho e aprendo. Então, vocês podem fazer o desenho, vocês podem fazer em colagens, né? Então, os desenhos abaixo representam assuntos importantes estudados em cada capítulo da unidade 1. Então, nós estudamos a unidade 1, capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1, a formação dos primeiros povos. Capítulo 2, povos e religiões. Então, o capítulo 1, a formação dos primeiros povos. Então, você vê ali, né, o início da agricultura e a profissão da fé. No capítulo 2, as religiões diversas, né, e a formação que eles tinham, né, dentro da própria religião. Então, agora você vai fazer um desenho ou uma colagem referente ao capítulo 1 e ao capítulo 2. Hora de organizar o que estudamos. Então, aqui, vocês vão copiar no caderno, certo? Copiar no caderno tudo isso aqui, para rememorizar. Copiar cada tópico desse aqui, tá? Os primeiros grupos humanos, as sociedades sedentaristas, ao longo do tempo que aconteceu, e o povo brasileiro, né? Que formou os encontros de diferentes povos. Então, vocês vão copiar no caderno, com parágrafo, letra maiúscula certinho, com os dados corretamente. Ok? E na página seguinte, nós só temos apenas sugestões, né? Quem tem disposição que pode comprar livros para leituras ou ver de alguém que já tem, né? Quando a gente voltar na escola, a gente pode verificar se tem nossa biblioteca para nós lermos também, vocês levarem para ler. Tem estilos de filmes que vocês podem pegar na Netflix, quem tem, né? Ou assistir no próprio celular, os sites. E logo aqui embaixo, nós continuamos fazendo a memorização. Então, vocês vão copiar as questões e responder. Copiar e responder. Certo? Opa, que dê mais feio, vamos arrumar isso. Copiar e responder. Então, vocês têm aqui 3 questões, tá? De qual assunto, mas é para você uma reflexão particular de cada um. De qual assunto você gostou mais nessa unidade? Você teve dificuldades para entender algumas das atividades ou algumas explicações ou explicação? Escolha a imagem de que você mais gostou nessa unidade. Conte aos colegas o motivo de sua escolha. Então, você pode marcar a página, qual é a figura, né? E depois a gente pode fazer uma discussão também. Uma fala ali. Tudo bem? Então, aqui nós estamos terminando a nossa aula de história. Tem que ser bem cauteloso, fazer bastante leitura e ver o que cada questão que o autor está pedindo para nós refletirmos ali. É uma revisão do capítulo. E daí nós terminamos a unidade 1, né? Que a unidade 1 era formada por 2 capítulos, como nós já vimos ali. Agora, minhas crianças, vamos para a arte. Então, aqui nós temos nosso livro de arte, né? O artista ali, estilão rei, né? Que ele tem na cabeça deles, vestido uma coroa, as sapatilhas das meninas e os desenhos ali que ele está fazendo, né? Da sua atuação da história. Vamos lá? Então, peguem agora a página 50. Bom, história nós também estamos estudando, né? A ação das raízes dos povos, né?
Começamos lá o que os portugueses deixaram, a informação indígena e africana. Então, agora nós estamos na página 50, com o tema A Arte Tem Raiz. Então, tem raiz por quê? Porque cada povo tem os seus hábitos, seus costumes e suas culturas, não é isso? Então, vamos ver. O Bumba Meu Boi do Brasil. Ao longo do trabalho com essa unidade, descobrimos que as manifestações artísticas podem se relacionar com raízes culturais dos artistas da comunidade de que ela participa. Então, faça a leitura desse texto. Próximo tópico. Que festejo é esse? Então, Bumba Meu Boi, que festejo é esse? Essa cultura, Bumba Meu Boi, boi calemba, boi pintadinho, boi de mamão, é o quê? É um festejo que conta a história e a morte da ressurreição de um boi. O festejo mistura elementos das tradições ibéricas com as encenações das peças religiosas, que tem forma de auto. Então, esse auto é o quê? É um tipo de teatro, cujo drama se repete através dos tempos. Em um auto, geralmente, aparecem personagens alegóricos, como o desejo, o poder, a morte, a solução e a ressurreição. Então, esse auto é o que? É uma apresentação, né? Que leva esse nome de auto. O que é a alegoria? A alegoria são as representações, né? As ideias por meio de formas que dá para compreender, né? A apresentação, o auto. Então, a alegoria vem dentro do auto, dentro do tipo de teatro. Que tal conhecer uma das várias versões da história do Bumba Meu Boi e alguns de seus personagens? Então, vamos ver a história, né? Já ouviram falar nessa dança, nessa apresentação Bumba Meu Boi? Que pode ser chamado de boi bumbá, boi calemba, boi pintadinho, boi mamão, de acordo com a região. Então, a história. Catirina, casada com o pai Chico, estava grávida e tem o desejo de comer a língua do boi mais bonito da região. Esse boi, que pertence ao poderoso dono da fazenda, é roubado e morto por pai Chico para satisfazer o desejo de Catirina. Então, vamos ver essa lenda, né? O fazendeiro manda vaqueiros indígenas à procura do animal. Quando descobre a morte do boi, jura vingança contra o pai Chico e Catirina. Os pajés, então, são chamados para reanimar o boi e, depois de muitas tentativas, finalmente conseguem ressuscitá-lo. O fazendeiro, ao saber do motivo do roubo, perdoa o pai Chico e Catirina, encerrando a representação com uma grande festa. Então, aí, ó, no Maranhão, né, o Bumba Meu Boi, lá em Caxias, no Maranhão. Então, vocês veem que é estilo uma lenda, né? Estilo uma lenda, né, daqui dos povos antigos. Os personagens do boi são símbolos de força resistentes. O boi era considerado pelos indígenas, os africanos, escravizados no Brasil, um grande companheiro de trabalho. No festejo do Bumba Meu Boi, a fantasia de boi é composta de uma armação central, coberta por tecido, enfeitado de paetês, bordados e pinturas, e acrescida de uma saia colorida. Quem faz o papel do boi fica embaixo de toda essa estrutura, que é chamada de miolo, né? Então, eles fazem uma armação e a pessoa anda, né, com aquilo ali, né, nessa representação do Bumba Meu Boi, tá bem? Então, essa é a história, né, a cultura, os surgimentos lá, né, dos índios e africanos, dessa história do Bumba Meu Boi. Depois nós temos ali a representação do pai Chico e Catirina, né, africanos escravizados que trabalhavam na terra. A grávida Catirina e seu esposo pai Chico usam roupas muito coloridas. Catirina costuma ser representada por um homem com trajes e maquiagens femininas. Então, ali nós temos, aqui vocês vão observar, né, que eles são representados aqui com as suas vestimentas coloridas, né, e rostos todos pintados. O dono da fazenda é o senhor rico, né, o dono do boi, por isso o traje é imponente e elegante.
Esse papel é interpretado geralmente por um dos organizadores do auto, né? Então, esse auto aí é o que? É a apresentação, né, da tradição histórica do Bumba Meu Boi. Aqui embaixo nós temos o vaqueiro, é quem avisa o dono da fazenda sobre a morte do boi. Seu figurino é bastante chamativo, o chapéu é enfeitado com fitas e miçangas, né? Então, fitas, miçangas são as bolinhas, né, de bordados. Então, essas são as representações. Vamos continuar vendo o pajé. Então, o pajé é o índio feiticeiro, né? Uma das figuras mais importantes da apresentação, por meio de pajelança, conjunto de danças e invocações de espírito. Ele ressuscitou o boi. Então, foi ele que fez a ressurreição, né? Ressuscitou ali, né? Não é ressurreição, ressuscitou o boi que estava sem a língua, né? Que era um desejo da grávida comer essa língua. E logo abaixo nós temos a figura indígenas e caboclos, né? Que fazem parte também desse alto, dessa apresentação. São os responsáveis por encontrar o Pai Chico. Suas roupas e coreografias também são muito vistosas, coloridas, né? Uma mistura de ações indígenas e africanas. Então, aqui nós terminamos hoje, né, a nossa aula de arte. Bem interessante, não é? Então, é história e é a arte que está um complementando o outro no nosso conhecimento. Então, ler com prazer é aprender, é rever a história, né, dos nossos antepassados. E dentro da arte também nós estamos revendo os atos, as culturas, agora essa parte folclórica do Brasil. Beijo, beijo no coração e até amanhã.